Marcos 14, do verso 1 até ao verso 11. Diz assim a palavra. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, e estão a falar de Jesus, naturalmente, com dolo, e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando eles em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram. E prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A mensagem que eu vos quero pregar chama-se A História da Mulher que esbanjou em Cristo e do homem que o vendeu. A mulher que esbanjou em Cristo, obrigado, e o homem que o vendeu. Eu lembro a primeira vez que preguei neste texto. Portanto, curiosamente até tenho aqui, em setembro de 2012. Alguns de vocês não eram nascidos ainda sequer. Estou a pensar nas crianças. Algumas das crianças em setembro de 2012 nem sequer eram nascidas. E há alguns de vocês, mesmo pensando nos jovens, por exemplo... João, que idade é que tu tinhas em 2012? 13. Imaginem o jovem teenager João, não é? 13. Quem é que tinha menos do que 13 anos? Adultos na casa que tinham menos do que 13 anos em 2012. Adultos. Giovana, não é? Bem, a Maria nem conta. Tiago, que idade é que tu tinhas? 9 anos. Eu consigo imaginar o Tiaguinho 9, o Joãozinho 13, ouvir esta mensagem. Quando eu preguei a primeira vez, portanto em 2012... em 23 de setembro de 2012, uma das coisas que chamou a minha atenção, que é a coisa que eu quero chamar a vossa atenção hoje. Há várias coisas que estão a acontecer aqui. Aqueles que já começaram esta caminhada no Evangelho de Marcos já levam 1 ano, está a fazer 1 ano agora, desde que começámos a estudar o Evangelho de Marcos, e, portanto, já há muita coisa passada para trás. Mas eu gostava que tu pudesses olhar a partir desta relação dupla no texto hoje. Um homem que não sabe o que é que há de fazer com Jesus, e por isso o melhor, no não saber o que é que ele há de fazer com Jesus, vai ser procurar tirar algum lucro. Lucro. Antes do homem, e é bonito ser antes do homem, porque de facto a iniciativa melhor deste texto não é do homem, é da mulher. Ao contrário deste homem, a mulher antecipa-se, já vamos ver melhor os detalhes, esta mulher antecipa-se para esbanjar em Jesus. Então o homem, e o mau exemplo vai ser o masculino, não sabe o que é que há de fazer com Jesus e tenta sacar algum lucro de uma circunstância que ele não compreende. A mulher tem uma postura completamente diferente. E a postura da mulher é esbanjar-se completamente em Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça acontecer isto na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta tarde em Algés. Obrigado, Senhor, por este dia de domingo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui está. Senhor, é o primeiro dia da semana. Tu sabes como nós terminámos ontem o sábado. Tu sabes como começamos hoje o domingo.
Tu sabes aquilo que está a acontecer no nosso coração melhor do que nós mesmos. Nós precisamos da Tua palavra, para que seja a Tua palavra a guiar-nos. Temos 2 exemplos aqui bastante diferentes. Um bom exemplo numa mulher, um mau exemplo num homem. Mas tem de ser a Tua palavra a guiar-nos agora, para que nós sejamos alimentados pelo Teu Espírito Santo. Por isso a igreja toda ora isto e pode responder... Amém, em nome de Jesus. Vamos lá voltar. Então, eu não quero levar muito tempo. Nós, ultimamente, em Algés, andamos aqui com um ritmo que tentamos que as mensagens sejam sempre mais breves do que são lá na Lapa. Não vou prometer nada. É verdade que a semana passada foi muito bom ouvirmos o Newton. Fez um excelente trabalho em menos de meia hora. Eu gostaria de ser capaz, mas não vou prometer. Eu gostava que cada pessoa pudesse voltar ao texto, ler rapidamente só os versos que estão antes do capítulo 14, para te lembrares o que é que nós vimos a semana passada. Não deixem mal o Newton, porque ele pregou. O que é que nós vimos a semana passada? Rapidamente, qual foi o texto que terminou na semana passada? Foi o texto do quê? Circunstâncias completamente diferentes. Foi o texto do... Qual foi? Vá lá. Tem a Bíblia à frente, é só ver. O que é que acabou a semana passada? Acabou o sermão profético. Não tenhas medo. Acabou o sermão profético de Jesus. Agora tens circunstâncias muito diferentes. No capítulo 14, no início do verso 2, estaríamos mais ou menos na quarta-feira da Semana Santa, é a última semana da vida de Jesus, antes dele morrer e ressuscitar. O Sinédrio está reunido oficialmente no palácio do sumo sacerdote Caifás para tentar aquilo que o confronto verbal não conseguiu. O que é que o confronto verbal não conseguiu? Segunda-feira tentou-se, não deu certo. Terça-feira tentou-se, não deu certo. Quarta-feira tentou-se, não deu certo. O que é que não deu certo? O que é que não deu certo até agora? Eles bem estão a tentar. O que é que ainda não deu certo? O que é que estão a tentar com Jesus? Eles querem tramar Jesus, ainda não conseguiram. Eles tentaram com a boca. Eles tentaram com a boca. Durante aqueles 3 dias, Jesus está a ensinar no templo, eles tentaram sempre entalar Jesus de uma maneira em que alguma coisa que Jesus dissesse garantisse que eles conseguiam matá-lo. Mas eles não conseguiram. Olha para o verso 1 e 2, é isso que está em causa. Mas eles diziam no verso 2, não na festa, para que porventura não haja alvoroço no templo. Eles estão a tentar tramar Jesus, mas eles têm medo de que o povo possa reagir mal. Eles são espertos, é uma tramóia esperta, mas eles são espertos para perceber os riscos que correm. Então, esta frustração daqueles que querem tramar Jesus, quem é que quer tramar Jesus? É a esquerda, não é? Que quer tramar Jesus, ou é a direita? Quem quer tramar Jesus? É a extrema esquerda ou a extrema direita? São todos. Todos querem tramar Jesus. Quero usar com cuidado esta... Não vou resistir. O Bloco de Esquerda quer tramar, mas o Chega também quer tramar, ok? Porquê? Porque a esquerda, os saduceus, não gostam de Jesus, são todos intelectuais, não gostam de Jesus, mas os outros, a direita popular do povo, também quer tramar Jesus, porque ninguém gosta de Jesus. Porque a autoridade de Jesus significa que quem manda não é César. Não que Jesus seja um guerrilheiro, um revolucionário político, já vimos que não, quando ele falou que César devia ter o que era de César e Deus devia ter o que era de Deus, mas todos neste sentido, toda a ideologia odeia Jesus. E por isso eles estão juntos para tentar arranjar maneira de tramar Jesus. Mateus, Marcos e João contam desta ceia em Betânia. E o que é que era Betânia? Betânia era o lugar que estava a servir de quê? Nesta última semana de Jesus. Era a cidade que estava a servir de... Era o quartel-general. Porquê? Porque todos os dias Jesus estava a ir até onde? Semana Santa. Jesus está a ir até onde? Ele vai até Jerusalém. O que é que ele faz em Jerusalém? Ele ensina no templo, no contexto do templo, mas onde é que ele vai dormir? Dorme em Jerusalém? Não, ele vai dormir sempre em Betânia. Portanto, Mateus, Marcos e João contam esta ceia em Betânia, que era a cidade, era o quartel-general da comitiva de Jesus e dos seus discípulos. Enquanto os sinóticos, quais são os sinóticos? Neste caso, uma vez que Lucas não faz parte, quais são os sinóticos? É Mateus e Marcos. Enquanto os sinóticos situam esta ceia durante a semana, o Evangelho de João conta antes da entrada triunfal. E alguém pode dizer, então, mas isto está contradição? Não há contradição, meus irmãos. Mas é verdade que os evangelistas organizam o seu material de um modo diferente. Lucas conta uma história semelhante, mas queremos que é distinta em Lucas 7. Apesar de Mateus e Marcos não nomearem a mulher
que está em causa, que entra a partir do verso 3. Quem é que é esta mulher? Porque nós sabemos quem ela é. João identifica, por exemplo, que mulher é esta? Que mulher é esta? Força. É Maria. Que Maria é esta? Marias há muitas. Que Maria é esta? É Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Sabem que há teorias para tentar explicar porque é que Marcos não diz o nome dela. Sabem qual é uma das teorias? É engenhosa. Atenção, são teorias, são discussões entre os teólogos. Há teólogos que dizem que provavelmente Marcos não conta porque Marcos é o evangelista que escreveu em que lugar? Comparando com Mateus e Lucas e João. Marcos escreveu em que lugar? Em que lugar é que Marcos escreveu? No templo, o evangelho. Queremos saber. Escreveu em lugar, número... Seminaristas e pastores não podem, está bem? Em lugar, número... Nós estamos a estudar isto há mais de um ano, meus irmãos. Temos de saber isto. Marcos terá escrito o evangelho número... Só pode ser 1 a 4, ok? Diz Rodolfo. Meus queridos, por favor, não me deixem mal a esta altura. Marcos, acredita-se, foi o primeiro evangelista, ok? Eu sei que já foi há um ano que nós começámos, mas acredita-se que Marcos terá sido o primeiro evangelista. E que reparem, eu não estou a dizer que Mateus e Lucas copiaram, mas Mateus e Lucas terão tido acesso ao evangelho de Marcos. Okay? Portanto, foi mais fácil para Mateus e Lucas. Marcos é o primeiro, mais breve, e então uma das teorias defende que provavelmente Marcos não disse que era Maria. Porquê? Porque elas ainda estariam vivas à altura em que Marcos tinha escrito o seu evangelho. E por uma questão de segurança não diria o nome delas. Porquê é que João dirá? Novamente, isto são teorias. Porquê é que João já não se importa dizer? Porquê? Porque João terá sido o número 4, o último a escrever. Portanto, a circunstância já teria mudado. Ok? Então não esqueçam, Marcos é o primeiro. Então, isto é interessante. João, que teria escrito cerca de 30 anos depois de Marcos, na década final do primeiro século, podia dar-se o caso de Maria, Marta e Lázaro já terem morrido. Não sabemos. São debates teológicos que a pessoa aprende quando tem de se preparar para pregar a mensagem. De qualquer maneira, o que é que acontece? Vamos lá ao verso 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Jesus estaria reclinado à mesa, do modo habitual como os orientais numa refeição. Sabem que é interessante, os orientais não se vestiam, quando falamos orientais, Médio Oriente já é mais oriental do que nós, que estamos aqui no extremo oeste da Europa, mas eles reclinar-se-iam sobre a mesa, lá estaria Jesus, a mulher chega, Maria, traz este vaso de alabastro, que era o nome dado ao recipiente, que teria origem na cidade de Alabastro, no Egito, e continha nardo. O que é que seria nardo? Seria uma substância de perfume com eventual origem nas montanhas da Índia. Okay? Montanhas da Índia. Não falamos de um produto qualquer. Era, sem dúvida nenhuma, um produto de luxo. Aquilo que Maria estaria a trazer era um produto de luxo. O verso 5, olha aí o verso 5, podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. O que é que isto significa? Só para termos ideia. Mais 300 dinheiros, ou em algumas traduções vocês podem encontrar a palavra quê? Em vez de dinheiros. Alguém tem? Também podem encontrar o quê? Denários, exatamente. Portanto, mais de 300 denários, só para terem uma ideia, como um denário era um salário de um dia, este perfume poderia corresponder a perto de um salário de um ano inteiro. Vejam, permitam-me dizer, vejam uma pipa de massa que aquilo custava. Era muito dinheiro. E o que é que Maria faz com esta preciosidade? Ela quebra o recipiente e derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
E o Evangelho de João até dá um detalhe interessante, não é? Ungiu os pés de Jesus, e o que é que ela fazia que João disse? Ela ungia os pés de Jesus e enxugava. Qual era a toalha que Maria usava, segundo João? Qual era a toalha? Era o seu cabelo. Deixem-me dizer com sinceridade, a reação de Judas não é uma reação estranha para mim. Eu sei que nem todos somos iguais, ainda bem. Mas eu provavelmente aproximo-me de Judas sempre que vejo assim muito dinheiro a ser gasto. Olha, vocês não precisam concordar com a generalização que eu vou fazer. Mas eu acho que nós portugueses somos um bocado assim. Portanto, os irmãos que vieram do Brasil estão menos mal. Mas o português, às vezes, quando vê assim uma coisa muito... sinceramente, isto estava para dar, as pessoas que iam comer com isto. E eu acho que se eu estivesse lá, a minha reação seria aquela, que era de quase horror àquele esbanjamento que Maria faz. Este gesto de Maria avalia-se em 3 coisas: odor, orçamento e ousadia. Não é? Ou não fosse eu um pregador batista, começa tudo por O. Eu não sei se reparaste, mas deu trabalho para que arranjasse palavras todas a começar por O. Portanto, o gesto de Maria cheirava-se, via-se em odor, o gesto de Maria via-se em orçamento e numa grande ousadia. E cria muito impacto. A indignação, a partir do verso 4, olha aí, em si mesmos se indignaram. De que nos fala o verso 4, vem assinada a partir de Judas Iscariotes. Diz-nos, dá-nos esse detalhe, quem? Não é Marcos, mas João dá-nos esse detalhe. É Judas, o primeiro preocupado com o dinheiro. Como dissesse, para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E a murmuração terá crescido, não terá sido o Judas único, porque está aí no plural. Portanto, a ideia que dá é que Judas provavelmente foi a ponta de lança do escândalo, sinceramente, não é? A expressão, sinceramente, não é? E provavelmente sobre aquele sinceramente os outros se foram juntando a um ponto que Jesus intervém e diz assim, pessoal, estou a parafrasear, deixem a Maria em paz. Deixem a Maria em paz. Porque é que vocês estão a chatear a Maria? E Jesus passa a dar uma explicação incrível. Não somente aquela ação dela era boa até porquê? Porque os pobres iam continuar com os discípulos. Quem é que não ia continuar com os discípulos? Jesus não ia continuar com os discípulos. Os pobres, eles poderiam continuar a exercer ajuda durante o tempo em que Jesus se ia embora, mas Jesus não ia estar muito mais tempo com eles. E, curiosamente, fala uma coisa quase um pouco sinistra, mas que é usada para elogiar Maria, que é ela, sem saber, o que é que Maria começou a fazer antes do tempo. Está aí no texto. O que é que ela começou a fazer antes do tempo? Ela começou a ungir o corpo de Jesus, ainda antes de Jesus ter morrido. Já pensaste nisto? Ainda antes das mulheres que foram até à sepultura, Maria, nesta circunstância, começou a ungir o corpo de Jesus. E Jesus diz uma coisa fantástica. Verso 9. Em verdade vos digo que em todas as partes onde o Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. A fé de Maria no Senhor foi maior, o seu amor pelo Senhor esbanjado em louvor foi total, logo o episódio haveria de sobreviver. Tanta coisa que na Bíblia fica, tanta coisa que na vida de Jesus terá acontecido e que não alcança aquilo que este gesto de Maria alcança. Agora, eu sei que é repentino, mas eu repentinamente quero já empurrar-te para o verso seguinte, porque é isto que o Evangelho de Marcos faz. Tu já, esta hora já te pasto. O Evangelho de Marcos é um Evangelho sem cerimónias, não há preparações, é ação, ação, ação. Isto acaba de ser dito e já temos no verso seguinte uma coisa completamente diferente. Olha aí, verso 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, curiosamente, Judas, olha lá, Judas está com uma agenda farta neste dia. Porque Judas estava lá, mas já tem outra coisa para fazer. Judas ainda agora estava lá a falar em nome dos pobres e agora já arranjou alguma coisa para fazer. Judas Iscariotes, verso 10, um dos 12 foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. E eles, ouvindo, folgaram. Que outro verbo vocês têm, eventualmente noutras traduções? Folgarem.
Que outros verbos têm aí nas vossas traduções? Alegraram-se, não é? Ou alguém tem outro verbo? Porquê é que eles ficaram contentes? Eles estão há uma data de tempo a tentar arranjar maneira de prender Jesus. E finalmente estão a ganhar o aliado mais inesperado, mas que é o melhor. Porque é alguém que é um insider da equipa de Jesus. O insider da equipa de Jesus veio ao encontro deles. Imagine finalmente, porque quando tu começas o capítulo 14, tu vês que eles estavam ali a tentar congeminar uma estratégia para agarrar Jesus e agora a solução, não foram eles sequer que foram ao encontro da solução, a solução é que foi ao encontro deles. Estás a ver que quando às vezes isso te acontece na vida, tu estás angustiado com alguma coisa e pensas, nunca mais me vou safar, mais me vou safar, e às vezes quando uma coisa que te traz preocupações, de repente a solução vem ao teu encontro. Quase temos vontade de compreender o folgar desta gente. Olha lá, eles ouvindo folgaram e prometeram-lhe, o que é que eles prometeram? Dar-lhe dinheiro e buscavam como o entregaria em ocasião oportuna. O que é que acontece ali? Eles começam agora a combinar qual ia ser a ocasião. Nós sabemos, curiosamente, há aqui uma combinação de números que Marcos não menciona, mas, por exemplo, Mateus menciona que a combinação tem um número. Qual é o número? Qual é o número? Qual é o número de Judas? Qual é o número de Judas? Quanto é que Judas vai ganhar? 30. Mas tu já ouviste outro número, e é para que essa comparação seja feita. Qual foi o número que tu já ouviste nesta passagem não referente a Judas, a referente ao dinheiro investido para aquela ousadia que Maria cometeu? 300. 300 para o louvor, 30 para a traição. 300 para o louvor, 30 para a traição. Eu gostava que tu pensasses nisso. 300 denários de louvor contra 30 moedas de prata de traição. Porque é que nós queremos, não é acasalar, porque eles não vão acasalar nesse sentido, mas porque é que queremos juntar estas duas referências? Porque eu gostava de dizer três coisas, aplicar este texto à tua vida em 3 passos, para que tu pensasses o que é que está em causa no gesto de Maria e o que é que está em causa no gesto de Judas. Deixa-me começar por te dizer isto. Se há coisa difícil de compreender, é o louvor. E deixa-me tentar explicar. Aliás, eu acho que tu provavelmente já estás a pensar naquilo que eu te estou a dizer. Pensa em algum amigo que tu tens que não é crente. Provavelmente já tiveste essa experiência, ou pelo menos deves lutar para ter essa experiência, que é quando convidas alguém que não é crente a vir contigo à igreja. O que é que pode acontecer no momento em que tu convidas alguém que não é crente a ir contigo à igreja e começa o louvor na igreja? O que é que pode acontecer? Gostava de vos ouvir. Rápido, o que é que pode acontecer? Alguém que não é crente foi contigo à igreja, tu começas a louvar, o que é que pode acontecer? O Rondi está já a colocar pela positiva. Vamos pela positiva, não é? Mas o que é que pode haver? Pode haver uma estranheza da pessoa em relação ao teu louvor. Agora também eu sei, isto depende agora da experiência de cada um. Porque, por exemplo, nós estamos aqui na Igreja Evangélica de Algés, esta é uma missão que tem uma origem batista e às vezes, dependendo também da nossa origem denominacional, louva-se mais assim ou mais assado. Eu diria que nós, para batistas, bem, é melhor não falar sobre isso, mas o que eu diria é que mesmo até um batista, que geralmente é uma vergonha a louvar, a verdade é essa, mas até um batista, se estiver a louvar com alguma devoção, não é? Até a pessoa pode estranhar. Porquê? Porque louvar é uma coisa muito estranha quando o coração da pessoa que está a assistir àquilo não acredita naquilo que a pessoa está a louvar. E deixa-me só dar-te um exemplo. Durante mais de uma década, quando eu acabei o meu curso, eu formei-me em Ciências da Comunicação. Fiz Teologia, mas não terminei. O que eu terminei foi mesmo Ciências da Comunicação. Então, um dos meus primeiros empregos, junto com ser um obreiro, a trabalhar ao lado do meu tio, que era pastor na Igreja Batista de Moscavide, eu trabalhava sobretudo com os jovens e com a música. Uma das minhas fontes de rendimento era trabalhar no programa de televisão que ainda hoje existe, que se chama Luz das Nações, que dá no Canal 2.
Então é um programa já muito antigo. Eu trabalhei mais de uma década a fazer aqueles programas. Então eu fazia reportagens de todos os lugares possíveis e imaginários em Portugal, com cultos e por aí fora. E eu sabia, eu trabalhava numa produtora, a produtora de vídeo que fazia, eles não eram cristãos, mas eles trabalhavam para uma série de religiões diferentes, desde os Bahais, aos muçulmanos, os evangélicos, os mormons, todos usavam aquela produtora. Portanto, eles estavam habituados a fazer programas religiosos de todas as formas e feitios. Mas eu sabia que quando eram os nossos programas, os programas evangélicos, naturalmente os nossos programas eram aqueles que às vezes pareciam mais intensos. Porquê? Sobretudo pelas cenas de louvor. Então, eu tentava fazer um programa que passasse na televisão, que não chocasse, por um lado, que não chocasse quem estivesse a ver a dizer esta gente está toda maluca, mas sabia que ao mesmo tempo era impossível. Porquê? Porque o louvor faz-nos sempre parecer malucos aos olhos do mundo. E não julgues, tu és batista como eu e achas que és mais civilizado do que os outros. Não julgues, mas eu, batista, é diferente. Não, tu vais parecer tão ridículo como o irmão que se for mais pentecostal e mais intenso no louvor. O louvor faz-nos sempre parecer ridículos aos olhos dos outros. E também é por isso que Judas, repara bem, Judas discípulo, quando viu aquele exagero de louvor, ele disse, mas que disparate, mas que exagero. E tu vais ter muitas circunstâncias na vida em que as pessoas vão chegar ao pé de ti e dizer assim, que exagero de louvor, para que é que estás a louvar? Qual é a razão que tu tens para estar a louvar? E deixa-me aqui radicalizar um pouco esta questão do louvor. A resposta certa que nós temos de dar a Cristo é sempre esbanjar tudo o que há em nós. Eu já não me lembro se foi o pastor Filipe que pregou sobre a viúva que deu tudo, sobre a mulher pobre. Já não me lembro quem é que pregou agora, há pouco tempo, numa das passagens, quando uns estavam a entregar... Foste tu, João. Mas lembras-te o louvor, o elogio que Jesus prestou à viúva que deu... O que é que ela deu? Ela deu tudo. Ela deu tudo. O que é que esta Maria está a fazer? Ela está a cometer uma ousadia. Ela está a esbanjar em Jesus. Se nós quisermos ser proporcionais àquilo que Jesus faz por nós, nós temos de esbanjar em Jesus também. Nunca meças o teu louvor pela sanidade das pessoas que estão ao teu lado. E com isto eu não estou a dizer que o nosso louvor tem de ser insano, tem de ser irrazoável, mas o nosso louvor tem de ser à medida de Maria e daquilo que ela fez com Jesus. Segundo aspecto tem a ver com isto. O teu louvor vai ser censurado. Tu vais ter de saber, quando segues Jesus, que o teu louvor vai ser censurado por pessoas à tua volta que não confiam nele. E tu vais ter de saber viver bem com isso. Permitam-me só um desabafo à parte. Sabem que é por isso que às vezes é tão frustrante. Nós, quando, por exemplo, estamos a dirigir o serviço de culto, por um lado nós queremos fazer as coisas bem, com ordem, e eu sei que é difícil estar no lugar da pessoa que está a ser dirigida, mas sabem, é por isso, aliás, ainda agora o pastor Filipe parou, a gente também, é verdade que a gente vai aqui reequilibrar aqui, porque isto está com demasiados oldies para a congregação de jovens que nós somos, e portanto eu e o Filipe vamos passar a trazer coisas mais contemporâneas, porque de facto às vezes na nossa cabeça, estou-me eu a imaginar com 15 anos, só que os meus 15 anos foram há 30 anos, já foram há mais de 30 anos. Portanto, a gente tem de se adaptar às novas gerações. Ok, eu, pastor Filipe, vamos fazer o nosso esforço. Estou já aqui a prometer. Mas também deixa-me dizer isso. Não dá para dirigir o louvor e aceitar bem um louvor que está a ser feito pela metade. A gente sente que está a fazer alguma coisa muito errada. Claro que isto não vai lá com animem-se, pulem, saltem, finjam. Mas deixa-me dizer, quando tu olhas para a expressão de louvor de Maria, tu percebes que é tudo e percebes que vai ser censurado. Agora, vamos terminar em Judas. Porque há muitas maneiras de nós tentarmos compreender o que é que Judas estava aqui a fazer. Deixa-me tentar a minha própria compreensão ao lidar há tantos anos com o Evangelho de Marcos, ensinar o Evangelho de Marcos tão constantemente a tanta gente, na Lapa e por aí fora. Deixa-me dizer-te, o que está em causa em Judas é que Judas não estava à espera que o investimento de 3 anos naquele homem Jesus desse buraco. Se Judas soubesse que no final daqueles 3 anos o que vinha era cruz, acredita que Judas nunca teria seguido Jesus.
Lembra-te, não foi apenas Judas o único a ficar chocado com isso. Porque nós vamos ver daqui a pouco quantos homens é que traíram Jesus. Não foi um homem que traiu Jesus. 2 homens traíram Jesus. Foi Judas e foi Pedro. Se os discípulos soubessem que investir 3 anos ia dar morte a Jesus, deixa-me dizer, eu acho que nenhum deles teria dado o sim ao convite de Jesus. Mas é verdade que Judas foi um lugar onde nenhum dos outros 11 foi. Judas, que tinha cifrões nos olhos, ele arranjou uma maneira de tornar aquela grande desilusão que Jesus lhe estava a dar uma razão para, mal por mal, ele sacar 30 dinheiros de prata. Portanto, uma das coisas que eu gostava que tu pensasses é que tirar lucro de circunstâncias que parecem desesperadas é um louvor ludibriado, é um louvor contrabandeado. E muitas vezes tu e eu somos tentados por em circunstâncias que nós pensamos assim, ei, agora o que é que eu vou fazer com isto? Isto não vai dar nada. Então 3 anos da minha vida a seguir Jesus e agora na reta final ele começa a falar que vai morrer. Mas que história é esta? Estou eu aqui a investir o meu capital e ele agora está-me a dizer que vai morrer. A tentação de Judas também acontece connosco de outras maneiras na vida, quando uma coisa à qual nós investimos tanto parece que não deu nada. Mas não caias tu no erro de Judas, que é julgar que por sacares alguma coisa vai estar a sair por cima. Tu sabes o que é que veio a acontecer com Judas. Por isso mesmo, ao terminar esta mensagem, eu gostava que tu refletisses sobre isso. Tu, de um lado, tens 300 denários. Do outro, tens 30 moedas de prata. Eu acredito que, tendo em conta o desesperado que Judas se sentiu quando viu aquilo a ir de mal a pior, ele pensou, olha, mal por mal, vou sacar 30 moedas de prata. Mas aquilo não lhe serviu de nada. Em pouco tempo, ele estava morto. Suicidava-se, enforcava-se. Não lhe serviu de nada. O lucro imediato é sempre demasiado curto. Agora topa isto. O louvor esbanjado é uma coisa que vai ficar para sempre. O teu louvor exagerado a Jesus é uma coisa que se vai projetar na tua vida para sempre. É por isso que nesta hora nós temos de responder da mesma maneira, com louvor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra se abriu para nós, para que nós tivéssemos um exemplo fora do normal, com Maria a derramar-se aos pés de Jesus, a limpar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Senhor, obrigado porque a tua palavra também se abriu com o mau exemplo de Judas. Senhor, tu, nesta tarde, sabes melhor do que nós para onde é que o nosso coração pende mais. Se para o bom exemplo de Maria, se para o mau exemplo de Judas. Mas nós queremos ser como Maria. Ó Senhor, ajuda-nos, aumenta a nossa fé é pequena. Temos uma semana pela frente cheia de desafios, trabalho, sendo essa a tua vontade. Ó Senhor, nós queremos ser pessoas que se derramam em louvor sem medo da reação contrária que até possa haver nas pessoas ao nosso lado. Mas que, pelo contrário, a nossa devoção a Ti, Senhor, seja uma razão de as pessoas quererem saber o porquê da nossa esperança. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.